começar. Então, a redação número 2, gente. Violência escolar no Brasil é o tema. O aluno começa assim, ó. A escola é, vírgula, sobretudo, vírgula, um local dedicado completamente à educação dos jovens. Porém, a cada dia tem se tornado, aqui faltou o if, tem se tornado, aqui está correto, só que o ideal era ter o se depois. Tem se tornado também um palco de intolerância e violência. Esse não é um problema novo. Há muito tempo, essas instituições deixaram de ser portos seguros. O que antes era tratado como uma questão disciplinar, atualmente é vista como delinquência juvenil, chegando próximo à criminalidade. Por isso é fundamental que os próprios locais de ensino e as famílias dos jovens se façam intensamente presentes na vida do aluno. Repare que lá no começo ele diz que a escola era para ser um palco de ensino, de aprendizagem, mas se tornou um local de violência. Ele não se baseia aí em um fato histórico, ele não se baseia em uma exemplificação, ele se baseia numa vivência de vida. Aquilo que ele acompanha de forma geral nos noticiários, no dia a dia da cidade dele, da comunidade onde ele vive, percebe? Continuando aqui, agora começa o desenvolvimento 1. Em primeiro lugar, é importante destacar de que forma esse tipo de violência se propaga em um meio tão estranho à sua existência, ou seja, por que existe violência num local onde era para ser debatido o tema da violência, para se combater a violência. Apesar da proibição por lei do uso de celulares em sala de aula, a presença exagerada desses meios nos colégios pode ser um agravador dos atos violentos. Hoje, essa é uma das questões mais polêmicas. Esse hoje, ele é um advérbio temporal. Você pode colocar o advérbio com vírgula ou não, é opcional. E uma locução adverbial, por exemplo, nos dias de hoje, obrigatoriamente seria vírgula. Então, nos dias de hoje, vírgula, essa é uma das questões mais polêmicas. Tem que ter vírgula, porque é uma locução. Nos dias de hoje. Como ele colocou hoje, é opcional. Hoje, essa é uma das questões mais polêmicas. Mas uma vírgula ele pode usar como não pode. Beleza. O que ele fala aqui? Ele começa a defender uma tese de que o uso de celular, que é proibido por lei nas escolas, isso daí é um conhecimento de mundo dele, quer dizer, ele sabe que é proibido e ele disse que isso daí é um dos problemas que geram a violência nas escolas. Talvez o aparelho seja um dos maiores disseminadores dos atos de violência escolar no Brasil. Por quê? Aí ele vai explicar. Já que com ele é possível gravar e propagar brigas, além de incentivar intrigas e rachas dentro de sala, até mesmo na questão do cyberbullying. Reparem que os conectivos dele são muito corretos, Então ele usa aí a combinação, a contração dos, ele usa o artigo certo, a posição de, ele usa já que com ele é possível gravar e propagar brigas, Então tem os conectivos no local certo. Ele fala aqui também de uma questão muito importante que é o cyberbullying e ele diz que o celular, o aparelho, aí ele não repete a palavra celular, ele usa a palavra aparelho. Talvez o aparelho seja um dos maiores disseminadores dos atos de violência escolar no Brasil. A vírgula está no lugar certo, já que com ele é possível gravar e propagar as brigas, Então, muito bacana. Agora ele vai para uma segunda tese. A tese 1 é o quê? A questão do celular nas escolas, o uso indisciplinado, o uso indiscriminado do celular nas escolas está acarretando a propagação das imagens, dos vídeos da violência, o que incentivaria outros alunos que assistem a isso
praticar a violência. Vamos para a tese 2D. Outro fator determinante para a violência nas escolas é a segurança que o aluno sente nesse ambiente. Então, como que é essa segurança? Como é que o aluno se sente dentro da escola? Se identificar com os professores, se sentir amparado, manter boas relações com os colegas é primordial para que isso não ocorra. Muitas vezes, a vírgula está correta, muitas vezes o distanciamento criado entre aquele que dá aula e o que a vê pode alimentar essa agressividade, além da ideia de concorrência e investimento de muitos colégios. Ele fala dessa disputa que existe, né, esses incentivos à concorrência nos colégios, e ele fala do distanciamento do professor com o aluno. Então, esse distanciamento, segundo ele, estamos gravando silêncio, silêncio. Aí, esse distanciamento vem a ser uma das causas, né, do estímulo à violência. Então, a partir do momento que o aluno ele não tem do professor esse contato, esse diálogo, essa participação, essa interação, segundo esse aluno, né, então, segundo a tese dele, seria um dos motivos que faz com que a violência se propague. Continuamos. Silêncio, gente. Estamos no meio da aula, nós estamos gravando. Depois vocês conversam, então vamos dar uma voltinha. Atualmente são inúmeros os casos de estudantes violentando seus mestres. Aí fala de uma violência física e também verbal. Seus próprios colegas e até destruindo o patrimônio escolar. Colocou outra versão. Seja ele público ou privado, o que pode ser reflexo direto dessa falta de proximidade entre o aluno e o ambiente em que está, ou deveria estar, inserido. Então ele colocou os travessões aí no ponto certo. Ele fez duas pausas para falar sobre essa questão do patrimônio público e privado, né? Quer dizer, alunos que depredam escolas particulares e também escolas da rede pública. E depois ele faz uma outra inserção aí, que é em relação a essa falta de proximidade entre o aluno e o ambiente escolar. O que é o ambiente escolar? Direção, supervisão, professores e etc. Então, mais uma tese aí que ele defende, que é uma das causas desse problema da violência escolar. Agora ele começa a dar uma solução. Pedro, agora ele começa a dar uma solução. Torna-se evidente, portanto, que a violência escolar no Brasil tem causas e consequências graves, sendo necessária, que ele começa a dar a solução, a proposta dele, né, melhor dizendo, sendo necessário que medidas urgentes, sejam pensadas a fim de minimizar ou até resolver esse problema. Dessa maneira, para a retratação desse cenário, pode-se pensar em uma redefinição das regras do uso de aparelhos celulares em sala por parte da escola e, em uma conversa com os próprios pais. Então, um posicionamento da escola contra os celulares e um diálogo com os pais para que eles sejam coniventes com essa atitude da escola, para que os pais concordem, sejam de acordo com a escola, de coibir o uso de celulares em sala de aula. Percebe essa solução que ele apresenta? Agora ele vai para a conclusão. O último parágrafo, a conclusão dele, a solução final dele é isso aqui. Além disso, e aí ele começa com estamos em aula. Além disso, é fundamental a orientação. Aqui não precisava dessa vírgula, tá? Orientação da família, depois sim, a partir de família viria vir. Além disso, é fundamental a orientação da família, das instituições e dos próprios alunos. Por quem? Por especialistas em psicologia escolar. Olha a solução que ele dá. Isso aí é conhecimento de mundo. Ele não está falando de uma autoridade em específico, um psicólogo, um psicopedagogo que ele conheça. Ele está falando de forma geral. Que esse contato
com um psicopedagogo, um especialista em psicologia escolar, poderia ser o início da solução ou diminuição do problema da violência nas escolas. O que é isso? Um psicólogo dentro da escola que possa conversar com os alunos, interagir com eles, ouvir os problemas deles e tentar diminuir a violência. Então a gente está começando a dar a solução dele. Vamos continuar. A psicopedagogia pode ser utilizada para que os estudantes se sintam à vontade com o diálogo, esse arcasiado. Vírgula, com a construção de relações de empatia para com seus colegas e com o ambiente em que passam a maior parte do seu tempo. Só assim, revendo as regras, aí ele faz uma previsão do que pode acontecer, colocando essas soluções dele. Só assim, revendo as regras e debatendo ideias, será possível fazer no ambiente escolar um verdadeiro aprendizado para a vida em sociedade e não um propagador de atitudes violentas. Que desfecho bacana, né? Foi uma redação amarradinha, né? Bem coesa, bem explícita. Ele não ficou enchendo linguiça, ele foi objetivo, ele pegou. Aí, dentro daquilo que a Lorena falou, como é que a gente vai saber falar sobre um tema que a gente não domina? Às vezes você não tem domínio sobre a questão da violência escolar, mas você acha que a causa, como foi no caso dele aqui, a causa da violência escolar talvez seja os celulares, o uso deliberado de celulares. Então você vai escolher isso para falar. Você acha que a causa dessa violência é o distanciamento entre professor e aluno, direção de escola e aluno. Você vai colocar essa sua tese, esse seu ponto de vista, e a partir disso você vai desenhar o seu cenário da sua redação. Percebe? Então ele não tinha um conhecimento técnico sobre datas, sobre fatos históricos, sobre notícias referentes à violência escolar. Ele pegou um aspecto global sobre isso, encaixou o que ele acha que é o problema e o que ele acha que é a solução para isso. Ficou claro? Agora o exemplo 3, para a gente encerrar. Tratamento das doenças psíquicas no Brasil. Então, um tema que é muito atual. Hoje você não ganhou a folha? Não. É aqui. Um problema que é muito atual no Brasil. Tratamento das doenças psíquicas no Brasil. Aqui ele já começa. Esse aqui é técnico, hein? Essa aqui ele usou uma fonte, uma referência de um filme. Então a introdução dele já começa apresentando um filme sobre o assunto. O filme Nise, No Coração da Loucura, e aí eu tenho que estar entre aspas, está vendo? O nome do filme que você for usar, o nome do livro que você for usar, a fala de um autor que você for empregar, você tem que colocar entre aspas. Então, o filme Nise, No Coração da Loucura, conta a história da médica Nise da Silveira, que revolucionou a história da psiquiatria brasileira, uma vez que propôs novas técnicas para tratar internos e se recusou a usar eletrochoques e camisas de força nos pacientes. Esses tratamentos representavam a forma como os doentes mentais estavam à margem da sociedade e os preconceitos em torno dessas enfermidades. No entanto, por mais que a Alagoana tenha proporcionado o debate sobre essa questão, estigmas relacionados às doenças mentais ainda persistem na sociedade brasileira. Percebam que ele sabe até a origem dela, o estado onde ela nasceu. Ela é alagoana. Então, ele tem um conhecimento, além do filme, ele tem um conhecimento da psiquiatra em si, dessa médica de saúde mental. Agora começa o desenvolvimento 1. Diante desse cenário, vale ressaltar que o preconceito é um obstáculo para o tratamento das doenças psíquicas no país. De acordo com o pensamento do... Sim? Deixa eu fazer uma pergunta. Igual ele está usando o filme também como exemplo de apresentação. A gente pode usar também, não falando com isso, mas uma pessoa conhecida na internet de exemplo de apresentação? Depende de como você vai usar essa pessoa. Se você vai usar o exemplo de uma pessoa conhecida, tem a ver com o assunto.
que tem a ver com o assunto, que é um exemplo que impacta, que mobiliza, que chama a atenção, é interessante você colocar. Igual, tipo assim, pode ter isso que eu conheci ele, isso tem alguma a ver? De você conhecer o quê? De eu conhecer ele, que eu estou usando como exemplo, e o corretor da Não, isso não tem nada a ver. O examinador, ele vai conhecer, se ele não conhece a situação que você está abordando, por exemplo, às vezes o examinador nem sabia que existia esse filme, Nise no Coração da Loucura. Mas aí, a partir daquele momento que ele viu isso na sua redação, ele vai analisar aquilo, ele vai dar uma pesquisada para ver se o que você está falando bate com o contexto do filme, e aí a importância de você ser objetivo no seu argumento, né? Aqui ele não colocou muitos detalhes, ele fez um aparato geral do que é o livro, do que era o trabalho dessa médica, né? Que ela não queria mais tortura às pessoas com problemas mentais, tortura de eletrochoque, etc. Ele foi bem objetivo. Então você pode usar sim o exemplo de alguém conhecido, desde que isso realmente esteja dentro do tema. Continuando, de acordo com o pensamento do filósofo Byung-Chul Han, a atual sociedade do cansaço, presa pelo excesso de produtividade em relação às mais diversas atividades cotidianas, como por exemplo, no trabalho, nos estudos, motivados também pela exposição desses rendimentos nas redes sociais. Consequentemente, os cuidados com a saúde mental ficam em segundo plano, visto que a procura de psiquiatras e psicólogos seria um desprestígio em relação ao desempenho satisfatório perante o corpo social. Gente, o que ele está dizendo aqui? Qual que é uma das causas dos problemas de saúde mental no país, pelo que ele está falando na redação dele, nesse primeiro desenvolvimento aqui? O que ele fala? Valendo 5 pontos de novo. O excesso de informações, de atividades cotidianas. Sim. A gente tem segundo plano Saúde, a mente. saúde, Cuidado com a mente. Ele fala do excesso de trabalho, então é esse mundo agitado, essa gana, essa ambição, ganância desenfreada, ganhar dinheiro, ser bem sucedido, acaba deixando a pessoa, dando prioridade para o trabalho e deixando de lado os cuidados com a saúde mental. O desenvolvimento número 2, o que ele vai dizer? Reparem que ele abusa de locuções conjuntivas, de locuções adverbiais. Isso é muito bom, isso enriquece o texto dele. Além disso, segundo problema, segundo argumento também, né? Além disso, a falta de investimentos em políticas públicas destinadas à saúde mental do brasileiro prejudica os pacientes. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, e aí entra aqui, vocês têm a obrigação de saber os números dessa pesquisa? Não. Mas se você sabe que já foi feita uma pesquisa nesse sentido, e você tem um dado importante dessa pesquisa para você colocar na sua redação, você pode colocar. Então vamos lá. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maiores taxas de pessoas com transtornos de ansiedade e casos de depressão. Contrário a isso, quer dizer, por ser o maior país com isso, existe um problema, olha lá. No entanto, há poucos programas destinados ao cuidado emocional dos pacientes e com a pandemia do coronavírus, episódios de transtornos mentais que estavam latentes desenvolveram-se pelas incertezas advindas do isolamento social. Nesse sentido, criou-se ainda mais a necessidade de atendimento específico para cuidar do psicológico das pessoas. Olha, você vê que interessante. Ele apresenta aí na argumentação dele que uma pesquisa da OMS diz que o maior número de pessoas com problemas e transtornos mentais é o Brasil. E, ao mesmo tempo, então, o que devia ter? Um maior nível de tratamento, um maior nível de programas de saúde para essa área. Porém, não tem. Então, é um paradoxo entre a quantidade de pessoas com esse tipo de problema e o que o Brasil realmente oferece como tratamento. Ele já apresentou aí mais um problema. Agora, a conclusão dele. Fica evidente, vírgula, portanto, vírgula,
que as doenças mentais não podem mais ser negligenciadas na sociedade brasileira. É necessário, então, olha a solução que ele vai dar. É necessário, então, que o Ministério da Saúde, por ser responsável pela administração da saúde no país, ofereça acolhimento psicológico aos cidadãos por meio da criação de programas voltados para essa área do Sistema Único de Saúde. Então, programas voltados para a saúde mental dessas pessoas dentro do SUS, dentro da rede pública, um programa gratuito para essas pessoas terem acesso. Vírgula, com o objetivo de fornecer acompanhamento adequado a esses casos e diminuir os índices informados pela OMS. Reparem que lá em cima ele usou Organização Mundial de Saúde. Aqui embaixo, para não ficar repetitivo, ele usou só a sigla, OMS, que a gente entende que é a mesma coisa. Finalizando aqui, além disso, é necessário que as escolas e as empresas forneçam aos estudantes e aos funcionários apoio à saúde mental de seus integrantes. Dessa maneira, espera-se efetivamente fortalecer as práticas de Anísio da Silveira. Gente, ele usou então a autoridade da Anísio da Silveira nesse assunto. Ele usou, na tese dele, ele defendeu aqui que as empresas e que as escolas têm um trabalho mais voltado à prevenção das doenças mentais nos funcionários e nos estudantes, respectivamente, e com isso poderia amenizar os prejuízos mentais dessas pessoas. Então, a tese dele se baseia na conclusão dele. O que ele finaliza? Qual que é a solução que ele apresenta? Programas de saúde do SUS que combatam isso, que façam acompanhamento com essas pessoas, é a primeira solução. E a segunda solução é que as empresas, as escolas tenham esse tipo de tratamento preventivo, de ações voltadas à saúde mental. Perfeito? Ficou alguma dúvida sobre uma das três redações? Não. Claro, né? Só dá vontade de argumentar sobre isso. Então agora nós vamos fazer uma redação prática na segunda-feira. Eu vou mandar o tema do grupo para vocês vão fazer lá para mim em casa e vão me mandar o PDF para analisar em casa. Pode ser o PDF, pode tirar a foto, vocês podem escrever à mão. Eu quero a redação com 30 linhas, que é o simulado mesmo do Enem. E nós vamos fazer essa redação com o tema feminicídio. Tá bom? Que é um tema polêmico. Só para recapitular, no começo da redação é os dados. Você vai colocar sobre o assunto, o tema. Você vai dar uma introdução sobre o tema. O que você conhece sobre esse tema para introduzir? Os dados. Os dados. Depois qualquer nome. No desenvolvimento 1 e 2. Vai dar 2 exemplos, né? O seu argumento sobre esses problemas. 2 problemas. Depois você pode fazer para melhorar. O que pode ser feito para melhorar, você já começa ali no desenvolvimento 2, você já começa a puxar o fio da meada do que pode ser feito para resolver esse problema. E na conclusão você finaliza resolvendo, apresentando a solução que no seu ponto de vista é a ideal para coibir, para resolver aquela situação. Ok? Então nós vamos fazer uma prática sobre isso. Vocês me entregam